Mestre em Direito e doutor em Ciência Política e Relações Internacionais, o advogado e professor Alexandre Dantas fala sobre direitos humanos aqui no Iluminuras. Teoria, história, soberania. Ele é o nosso segundo convidado aqui hoje. Antes, eu recebo o escritor Evandro Valentim de Mello. Leitor compulsivo, o Evandro destaca os contos e as crônicas. Escritor, ele tem 4 livros publicados. Tudo jóia, Evandro? Tudo jóia. Muito bem-vindo ao Iluminuras. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Bom, eu queria começar perguntando o que você gosta de ler, o que te dá prazer? Principalmente literatura brasileira e autores ainda não consagrados. E como é que você chega neles? Eu normalmente gosto de ir a livrarias e sentar de frente a uma estante como essa e sair garimpando autores a partir do resumo que há na orelha do livro, no verso do livro, para escolher o que eu vou ler. Uma sugestão, então. O Arroz de Palma, Francisco Azevedo, um livro excelente. Bom, você lê bastante, é um leitor voraz, que eu sei, já tem 4 livros aqui publicados. Vamos falar sobre eles. Eu começo com o primeiro mesmo, o mais antigo, Causos de RH, o livro. Você trabalhou muito tempo nessa área e reuniu aqui boas histórias, não é isso? Sim, foram mais de 25 anos na área e quem trabalha com RH carrega isso de ter muitas histórias que vivenciou, que ouviu, que presenciou, e essas histórias estavam arquivadas na minha memória, eu tinha que colocá-las para fora em algum momento e achei por bem colocá-las num livro, iniciando essa carreira literária. Conta um caso aqui, um caos aqui bom pra gente. Eu abro o livro com uma história interessante de uma chefe tirana que não permitia que no RH se errasse um preenchimento de uma carteira de trabalho. Hoje em dia é bem diferente o processo, mas era um verdadeiro terrorismo que ela fazia quando alguém preenchia uma carteira de trabalho e cometia algum erro, né? Então ela torturava assim os subordinados, até que um dia ela foi demonstrar para alguém como é que fazia isso e ela mesma errou. E aí o discurso mudou a partir daí. São casos engraçados, tristes, o que tem aqui? Tem de tudo um pouco. Tem alguns, a maioria de engraçados, mas tem alguns tristes, alguns meio até deprimentes, como uma entrega de cestas básicas que fazíamos a um determinado momento, perto da época de Natal, para uma comunidade muito pobre que morava ali embaixo de um viaduto no caminho de Samambaia. Aqui no DF. Aqui no Distrito Federal, tudo no Distrito Federal. E a gente foi com muito boa intenção fazer isso, né, levar cestas básicas para os moradores debaixo de um viaduto, e percebemos que algumas cestas eram convertidas depois em bebidas alcoólicas pelos responsáveis pelas famílias. Então isso foi muito deprimente. A intenção era boa, mas o resultado não foi legal. E descobrir isso foi duro, né? Foi muito entristecedor. Bom, seguindo aqui com o seu segundo livro, Cliques Narrativos, um romance em crônicas, que tem aqui também causos, crônicas da sua família, não é isso? Essa é uma história familiar, né, um resgate de muitas histórias vividas, né? Eu tenho uma família muito grande, éramos 15 ao total, né? Hoje em dia já não são tantos assim, alguns já partiram, pai e mãe já foram, irmãos também. E eram muitas histórias, até pela quantidade de pessoas, né? Então também eu quis colocá-las num livro e guardar para a posteridade. Conta um trechinho pra gente. É uma vivência minha, né? A família é muito grande, meu pai chegava da rua, passou na casa de um amigo do prédio e ganhou dele uma panela com um pirão de peixe. E ele chegou, a família é muito grande, né? Opa, todo mundo querendo comer o pirão. E como eu era o caçula dos homens, né? Fiquei o caçula dos homens, depois de mim ter apenas uma irmã. Ele dividiu em 4 porções e uma delas coube a mim. E eu odiei o pirão. Então saí disfarçadamente, fui para o quarto dos homens e virei para baixo. Chama pirão suicida essa história. Eu joguei o pirão pela janela. Para o meu azar, nesse dia, meu pai resolveu sair e achou o pirão derramado lá fora. Então foi a primeira grande surra de palmatória que eu levei na vida. Bom, seguindo, você mudou aqui de estilo, não, Evandro? Você passou aqui a ter uma ligação forte com o meio ambiente. Exato. Um dos resultados está aqui, né? Aventura na Floresta, Bichos e Lendas daqui e da colar. Primeiro eu quero que você me explique como é que surgiu esse tema, como é que o meio ambiente surgiu aqui na sua vida, pessoalmente e profissionalmente. Foi uma passagem profissional pela área de meio ambiente da empresa onde eu trabalho. Participei lá por 10 meses e fiquei muito entusiasmado pelos assuntos relativos ao meio ambiente. E, concomitantemente a isso, eu conheci o coautor desse livro, que é uma criança que à época tinha 8 anos, que há pouco tempo havia perdido o pai. Então ele estava passando por um momento de sofrimento e eu ouvi uma conversa rápida entre a mãe dele, que é terceirizada nessa empresa que eu trabalho, ela trabalha na Copa dessa empresa, e eu a ouvi conversando com uma colega, dizendo da tristeza do filho, do desinteresse em ir para a escola.
diferentemente do que era antes. Ele sempre foi um aluno dedicado, né, e estava assim, sem querer ir para a escola. Então eu me sensibilizei com esse momento vivenciado por ele, que eu perdi meu pai, né, já adulto, e me fez muita falta. Imagina uma criança com 8 anos. E aí eu quis ajudá-lo de alguma forma. E a forma que eu encontrei para ajudar foi resgatá-lo a partir da literatura e do desenho, né? Eu comprei para ele, ao ouvir essa história, nesse mesmo dia eu saí do trabalho, passei numa papelaria, comprei um kit de desenhos e entreguei no outro dia para que a mãe dele levasse, com um combinado, que ele fizesse desenhos, ela fotografasse e mandasse para mim via celular. Eles moram na Samambaia, eu moro no Guará. Então nós ficamos trocando desenhos pelo celular. Ele desenhava, fotografava, mandava para mim, eu fazia um desenho, mandava de volta, mas não podia parar. Tinha que permanecer assim, que era para tentar resgatá-lo desse momento de tristeza. Posteriormente, nós fizemos uma história, os desenhos eram soltos, depois viraram uma história que ficou interessante, e pela terceira história que nós fizemos, a partir de um convite revalidado com ele, surgiu esse livro. Ele não nasceu para ser livro, era uma brincadeira, mas depois de concluída, eu levei para a editora que faz os meus livros, ela aconselhou que seria um bom livro para ser feito, e virou o livro. E o mais recente já surgiu como livro mesmo. Isso aí já foi com um degrau a mais de responsabilidade. Que é o Aventura no Cerrado. Aventura no Cerrado, recentemente lançado, e ele resgata mesmo informações sobre o Cerrado, os perigos que o Cerrado corre, a partir de informações de forma lúdica, que é para criançada, né? Um livro infantil, a gente tem um trabalho já desde o livro anterior de visitar as escolas do Distrito Federal. Temos ido a várias escolas contar a história do livro e como o livro surgiu a partir da história de vida do Paulo Sérgio. E a parceria continua a mesma ou de forma diferente com o Paulo? Não, continua a mesma, só que assim, com um grau a mais de responsabilidade. Ele já sabe que não é mais uma brincadeira, agora é uma coisa séria. Como é que é ir nas escolas, Evandro? É muito gratificante, na verdade é a parte que eu mais gosto. É muito gratificante a gente sentar de frente às crianças, que ficam sentadas mesmo no chão, numa sala lá preparada. A gente faz a apresentação em slides e conta a história, não exatamente com as mesmas ilustrações do livro, né? Mas a gente conta a história do livro e traz algumas outras informações de caráter ambiental para despertar neles a consciência ambiental que está sendo muito necessária nesses últimos tempos. E essa dupla aí, como é que é vista pelos outros alunos? Você e o Paulo, um adulto e uma criança. É curioso por isso, né? A conversa com as crianças a partir de uma outra criança, da mesma faixa etária, é sempre muito gratificante. Eles perguntam muitas coisas ao final da apresentação, como é que o Paulo se sente, como é que ele criou os desenhos, que desenho ele mais gosta, pergunta se ele lê muito, e ele lê bastante, né? E principalmente a partir da nossa parceria eu tenho fomentado nele esse desejo pelas leituras, e sempre informações agora sobre o Cerrado eu tenho compartilhado bastante com ele. Você precisa saber disso, que vai que alguém pergunta para você num dia de apresentação, você tem que saber. E o que mais você traz aqui? Você falava que tem muitos alertas, né? Tem. Eu falo aí do desmatamento, do uso indiscriminado de agrotóxico, de queimadas, a partir dos personagens, né? Os vilões são os mesmos nas duas histórias, os heróis mudam. É o Rei Poluição, né, que ele incorpora muitas características humanas que são ruins. Ele quer transformar o mundo num mundo poluído, que é o habitat dele. Então ele tentou destruir a floresta no primeiro livro, não conseguiu. E aí descobriu depois o Cerrado e quis destruí-lo também. E nos dois livros tem personagens da mitologia, no primeiro a mitologia grega e folclore brasileiro, e no segundo a mitologia indígena, com esse personagem que está na capa aí que chama-se Anhangá. E qual que é o seu objetivo? Vocês vão seguir nessa parceria? Eu sei que você adorou, né, o tema. Sim. Ficou com o meio ambiente aí na veia. Está na veia, tatuado, inclusive, também. E vai seguir assim? Eu pretendo sim. Agora, também no Cerrado, em outros biomas, você já tem alguma coisa prevista? A gente tem uma proposta de um próximo livro, a partir de um trabalho feito também na empresa onde eu trabalho, de levar crianças de escolas a uma área de recuperação do Cerrado. E surgiu a expressão Guardiões do Cerrado. Quando a gente leva as crianças, elas passam a se interessar pelo Cerrado, aprendem muitas coisas, e no final a gente batiza. Vocês agora têm a obrigação de proteger o Cerrado. Vocês, a partir de agora, são Guardiões do Cerrado. E Guardiões do Cerrado é um bom tema para a gente fazer para adiante. O Cerrado precisa muito da atenção. Agora, como é que funciona nessa troca ali com as crianças nas escolas públicas aqui, né, do Distrito Federal? Sim. Você acha que isso tem feito com que elas leiam mais, se interessem mais? O que você vê ali? Eu não sei se é uma
um momento longo com as crianças, se é um dia só, mas você percebe isso, Evandro? Eu percebo pelo retorno depois das professoras, das coordenações pedagógicas, né? Eles inclusive estão aguardando a nossa visita do segundo livro, porque no primeiro eles gostaram bastante. Como a gente falou que ia lançar um segundo sobre o Cerrado, de certa forma ficou pactuado que nós voltaríamos a essas escolas e outras que surgirem. Então a partir do próximo mês, a gente já vai começar a visitar as escolas. Uma curiosidade, Evandro, como é que as histórias surgem na sua cabeça? Você contava aqui, né, sua relação com o Paulo, depois o que aconteceu, né, no seu trabalho, na sua família, mas como é que surge uma história? É muito de observação pela vida. Eu te cito um exemplo para ilustrar isso. Um dia desse eu estava numa cafeteria, adoro tomar cappuccino. Estava lá saboreando meu cappuccino e desde que eu cheguei havia numa mesa uma senhora com um notebook digitando e com um café do lado saindo a fumacinha. E ela só digitando, sem tomar o café. Aquilo me deu uma agonia tão grande que depois virou uma crônica. Então eu me inspiro muito no cotidiano. Então tiro muito isso do dia a dia. E na hora de escrever, quais são os seus rituais, assim? Como é que você bota isso no papel? Eu não preciso de me isolar, não. No cotidiano mesmo. Eu venho de uma família grande, então sempre fui acostumado a viver no caos. A minha família hoje, né? Eu sou casado, tenho uma filha que mora comigo e minha esposa. Então, eu não preciso de me isolar, não. Eu tenho o meu cantinho, né? É uma poltrona, do lado tem um apoio para os livros, dicionário, quando escrevo a palavra errada, né? É importante. E alguns livros que eu consulto, dependendo do assunto que eu vou escrever. Você falou ali no comecinho do programa, como é que você busca ali os seus autores. Você tem uma lista, assim, dos seus preferidos? Eu sou fã do Fernando Sabino, mas esse é um consagrado, né? É o meu autor predileto, Fernando Sabino, e ele influenciou muito a minha forma de escrever, de uma forma assim mais humorada. Ele escreve crônicas como ninguém para mim. Então ele é o meu predileto, mas eu não me resumo a ele, né? Eu procuro sempre conhecer Marta Medeiros, por exemplo, surgiu bem depois dele, cronista também de mão cheia. E alguns romances, eu não descarto romance não, gosto muito de contos e crônicas, mas leio um romance aqui e outro ali. Para terminar, como é que você faz isso, como é que você passa isso para frente dentro de casa? Você contou sua experiência aqui com os alunos, nas escolas e com a sua filha. Na verdade, esse primeiro livro, Aventura na Floresta, era um pedido que ela tinha comigo de escrever um livro para criança. Eu demorei muito a atender, mas chegou esse momento. E ela é uma criança que lê, ela está com 13 anos hoje, ela lê bastante também. Não vou exigir que ela faça isso por obrigação, que eu também não gostava de ler por obrigação lá nos anos iniciais da vida escolar, né? Eu procuro incentivá-la e ela tem correspondido a isso. Foi um prazer receber você aqui, ótimas as suas histórias, sua parceria com o Paulo. Vida longa a essa parceria. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente segue falando sobre literatura, dessa vez com o advogado e o professor Alexandre Dantas. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta. Eu converso aqui neste segundo bloco com o advogado e professor Alexandre Dantas. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Bom, o seu tema são os direitos humanos, não é isso? Exatamente. É o que sempre te interessou? Que tipo de pesquisa você faz? O que você gosta? Bom, quando eu comecei no mestrado, na Gama Filho, direitos humanos estava em voga e eu, caí de cabeça nesse tema. Tinha até uma bandeira, né, que eu segurava de direitos humanos, mas aí eu vi que não poderia ser algo parcial da minha parte, eu tinha que ser imparcial na pesquisa. Então eu busquei duas fundamentações, tanto a fundamentação idealista, ou liberal, quanto a fundamentação realista. E nesses dois tipos de fundamentação, ou de teorias, eu cheguei no meio termo de adequação dos direitos humanos à realidade. Você tem aqui 2 livros sobre o tema, e eu estou aqui com um deles, que é o primeiro, Direitos Humanos, Teoria e História. O que você aborda, o que você traz aqui, Alexandre, nesse primeiro? Nesse livro eu busquei justamente a fundamentação histórica, ou seja, de onde nasceu essa ideia, essa teoria de direitos humanos na história humana. Então eu fui lá, resgatei a ideia da antiga Grécia, com Aristóteles, Platão, Sócrates, e depois a decantação dessa ideia, ou seja, a transformação dessa ideia em realidade na Revolução Americana, na Revolução Francesa do século XVIII. Ou seja, essas ideias dos teóricos, dos filósofos, foram colocadas em práticas através de revoluções, através de guerras, onde as pessoas, os cidadãos, buscavam direitos
contra a figura do Estado. Estado opressor, Estado que invadia a vida particular deles. E a gente chega nesse momento atual agora. E aí? Nesse que é mais uma fase? Exatamente, é mais uma fase. A fase de consolidação, a fase onde as constituições vão ter no seu bojo direitos fundamentais. Então, direitos humanos são direitos na seara mundial, seara internacional. E fundamentais são aqueles que cada país escolhe para positivar nas suas constituições. A brasileira, a Constituição brasileira é um bom exemplo? Sim, é um ótimo exemplo, uma Constituição super democrática e super protetiva de direitos humanos. Inclusive, a Constituição brasileira, no artigo 5º, ela fala o seguinte: o Brasil vai preservar não só os direitos que estão aqui positivados, como qualquer outro direito humano decorrente dos princípios e da democracia. Ou seja, a Constituição super aberta em relação aos direitos humanos. Seguindo, a gente tem aqui o seu segundo livro. Também está aqui com a gente, Direitos Humanos nas Relações Internacionais, o Tribunal Penal Internacional e a Soberania dos Países. Aqui é mais específico, né? Sim, esse livro é mais específico, ele está baseado na questão internacional, ou seja, nas relações internacionais. Então, para pesquisar esse livro, eu fiz uma visita à sede do Tribunal Penal Internacional, o TPI, que fica em Haia, na Holanda. Conheci procedimentos, conheci a sede, conheci a carceragem, vi como funcionava o procedimento do tribunal. E, além disso, eu fiz a pesquisa na biblioteca deles, entrevistei um assessor do procurador-geral e vi como era todo esse procedimento, esse funcionamento, essa praxe do tribunal. Foi super interessante e de lá eu pude trazer as ideias para poder escrever esse livro. Uma das coisas que eu percebi é que grandes potências ainda não ratificaram o Tribunal Penal Internacional. Por exemplo, China, Estados Unidos, Rússia. E isso significa o quê? Que não aceitam as decisões? Que esses países não aceitam as decisões ou não participam? Não participam e não aceitam. Ou seja, eles usam o tribunal de acordo com os seus interesses. É um jogo de poder. Por exemplo, Estados Unidos, ele quando quer, ele ajuda o tribunal, até captura certos indivíduos e entrega ao tribunal. Mas quando é um nacional seu, aí ele exclui da competência do tribunal. E o que mais chamou sua atenção, Alexandre, nessa visita, nessa sede, né, na visita à sede do tribunal? Você voltou pensando e ainda pensa em quê? Bom, eu gostei muito da grande diversidade cultural dentro do tribunal. Isso foi algo que me impressionou. Ou seja, não há uma predominância de um país, não. Há um grande conglomerado de várias nacionalidades trabalhando dentro do tribunal, seja nos juízes, nos ministros, seja no procurador, seja no staff de gerenciamento do tribunal. Há uma grande multidiversidade cultural trabalhando no tribunal. Isso eu achei super interessante, justamente para criar essa igualdade ou essa sensação de democracia num tribunal que é algo da justiça. E você encontrou essa sensação de democracia? Sim, eu encontrei lá, eu achei, por exemplo, a pessoa que me atendeu era de Angola. E o procurador, o assessor que me atendeu, era do Sri Lanka. Então, quer dizer, algo, né, muito interessante. Agora, eu não encontrei essa diversidade nos processos que estão em julgamento lá. De 2002 a 2012, que foi o período que eu busquei analisar... Que é o foco do livro. Foco do livro. Por que 2002? 2002 foi quando o tribunal entrou em funcionamento. Então, 10 anos eu analisei. Só houve casos de países africanos. Então, isso foi uma grande crítica, né, dos países em relação a essa parcialidade, por dizer assim, do tribunal, de só pegar casos de países africanos. Tem a outra visão, que é das vítimas. As vítimas africanas não reclamam que os países africanos estão sendo julgados. Elas querem isso mesmo, que aqueles que perpetraram crime contra os direitos humanos sejam julgados, condenados e indenizem as vítimas. E que casos são esses que você analisou nesses 10 anos? Conflitos étnicos, guerras civis, o que tem? Tem, exatamente, guerra civil, conflito étnico, conflito racial. A maioria dos países que estão sendo julgados pelo TPI são países falidos. O que significa isso? Países que não têm condições de levar a julgamento os seus nacionais. Bom, um exemplo que eu vou citar foi o do Congo. O Congo não tinha condições
de levar a julgamento o seu nacional. Então o TPI fez esse julgamento e isso é interessante para o próprio país. Por quê? Porque esse bolsão de tensão de julgar um nacional, que muitas vezes é odiado pela maioria, ou pode ser até amado pela maioria, julgado no exterior. Então evita que o conflito se intensifique. Essa tensão é jogada para o exterior. Então o país fica mais tranquilo para poder levar o seu dia a dia na normalidade, dentro do possível. Uma curiosidade, Alexandre, esse livro aqui, claro, é fruto da sua curiosidade, da sua pesquisa, mas você encontrou ali um vácuo no mercado, sentia falta disso, por que você publicou isso? Também leva à publicação? Sim, eu sentia o vácuo, inclusive eu desenvolvi nesse livro uma tabela da verdade, que eu faço análise de 4 casos, dentre esses, todos os casos de 2002 e 2012, eu peguei 4 que se adequassem a essa tabela de verdade. Como é que é essa tabela? Eu peguei um caso de um país parte que entregou o seu nacional ao TPI. Outro caso de um país parte que não entregou o seu nacional ao TPI. Depois eu peguei um estado não parte que entregou o nacional e um estado não parte que não entregou. Em todos esses 4 casos, houve um mandado de prisão do nacional. Então eu pude analisar, ou seja, o motivo da entrega ou motivo da não entrega. Então isso é algo original, que não tinha no mercado, e isso trouxe uma satisfação, ou seja, foi um mecanismo funcional para poder desenvolver o livro. E o livro é endereçado a quem, Alexandre? Aos estudantes de direito, aos advogados, aos pesquisadores, a quem é da área de relações internacionais, por exemplo. Você pensou em quem? Em quem o livro interessa a quem? O livro interessa a estudantes de relações internacionais, ciência política e também qualquer intelectual que goste do assunto vai achar o livro interessante. Voltando um pouco no tempo agora, Alexandre, agora que a gente já conhece bem, né, aqui as suas publicações, o que você gosta de ler? O que te dá prazer? Bom, eu gosto muito de ler a tríade contratualista, começa lá com Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Por que eu gosto desses 3 autores? Porque eles têm uma tese, né, de o porquê da criação do Estado. Por que essa figura, o Estado, foi criado? Então, cada um deles vai divergir o motivo, mas todos os 3 têm um background em comum. Qual é? O racionalismo, ou seja, a criação do Estado é algo racional. Foge das teorias anteriores de que o Estado é algo natural ou de que o Estado é algo divino. Ou seja, a teoria desses 3 dá poder às pessoas. As pessoas são os artífices da criação dessa figura estatal. Além de advogado, você é professor. Para os seus alunos, o que você indica, o que você orienta, que leituras, que autores, o que seus alunos não deixam de ler? Meus alunos gostam muito, quando eu trago para a sala de aula, os clássicos. Então, às vezes, eu boto um pouco de Platão para eles verem em sala de aula, essa tríade contratualista que eu falei agora, e também os modernos. Os modernos também não podem faltar. E aí eu gosto muito de Jürgen Habermas, Robert Alex, Peter Haberli, também o nacional Miguel Reale, entre outros, né, que devem sempre estar acompanhando a gente na sala de aula. Bom, a sua família é de advogados. Você teve dúvida na hora de escolher a profissão, o seu caminho, ou não? Já estava claro? Não, estava bem claro. A minha casa sempre foi o direito, falando na mesa de jantar. Então, para mim foi algo natural seguir o caminho do direito. Eu e minha irmã somos advogados, meus pais, meu avô, então a família inteira já tem essa tradição. E eu segui com muito orgulho e gosto, né, pela coisa. Para terminar, outra curiosidade, você tem aí uma longa carreira já no direito, é mestre e doutor em direito, também se formou em educação física, é professor de jiu-jitsu e lutador de MMA. Como é que você une aí tantas funções, tantas características? São 2 paixões? São dois amores, né? Amigos meus até brincam comigo que eu sou o Clark Kent do direito, né? Estou de terno, daqui a pouco eu tiro o terno, boto a bermuda e vou para a luta. Mas realmente é uma coisa interessante, porque o trabalho, o meio acadêmico, às vezes você fica assoberbado de afazeres, de deveres, e a luta te traz uma calmaria, um relax. Apesar de ser algo, né, físico, abrupto às vezes, para mim é super interessante porque relaxa. O jiu-jitsu é algo que me faz super bem,
é um estilo de vida que eu vou falar assim, né? Alimentação, o bem para todo mundo, a mente sã, o corpo sã, tudo isso. Você foi campeão mundial de jiu-jitsu e lutou MMA, não é isso? Eu fui tricampeão mundial de jiu-jitsu. Atualmente eu sou considerado uma lenda do jiu-jitsu. Lutei no Japão um evento chamado Legends, ganhei também. E lutei o Ultimate Fight já 2 vezes. Tá aí, o recado tá dado, né? É isso aí. Alexandre, foi um prazer. Obrigado por vir até aqui. Você é carioca, né? Veio até aqui conversar um pouco com a gente. Mostrou aqui seus livros que tratam de direitos humanos e a gente conheceu um pouco mais sobre a sua história. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado a você. Prazer é meu. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.